Isso nos inspira muito, Fernando. Oi? Isso nos inspira muito, porque quem atua com um tipo de trabalho, assim, nós não começamos, mas acho que a gente está aqui na sala, o importante é esse cafezinho que a gente faz mesmo que virtual. Para quem trabalha com gestão de impacto, gerando impacto, pensando em política pública, a gente é muito motivado a inspirações. Então, a Ana realmente representou muito isso, e você estando aqui conosco, reforçando isso hoje, só mais uma vez potencializa essa força, que a gente se inspira em pessoas que têm espírito público, que é o caso dela e é o teu caso. Você está aqui não só como marido, mas também como uma pessoa que faz muito pelo país e que sabe a importância desse espírito. Então, para a gente, assim, é algo que não só nos motiva, mas acho que talvez aí o combustível para a gente continuar. Pretendo estar sempre acompanhando o trabalho, e um dos temas que eu estou me envolvendo atualmente, por outros motivos, para discutir, agora meu compromisso é discutir o futuro do Brasil, porque o Brasil não tem futuro do jeito que a coisa está indo. E é uma das coisas que eu estou me preocupando com a questão ambiental. O Estado brasileiro não leva o problema a sério, empurra com a barriga, como vem fazendo. E aí, o envolvimento das empresas na questão ambiental é uma coisa que eu quero acompanhar. Uma nova sigla aí do ESG, né? Environmental and Social Responsibility, é um tema que me interessa muito, saber como é que as empresas estão se envolvendo nisso. E, em particular, no caso do Brasil, porque boa parte das empresas que participam das exportações brasileiras tem grande envolvimento com a questão ambiental, seja os produtores de commodities, minerais e etc., seja o pessoal do agronegócio, que também tem um grande envolvimento com isso. E, se o Brasil não cuidar disso, o que a gente vai ver aí daqui a alguns anos é que o Brasil não vai conseguir exportar produtos para outros países por reação dos consumidores. Nem é por problemas de que haverá regras internacionais, é porque os consumidores não querem comprar produtos que não tenham um selo de qualidade ambiental. Então, esse é um tema. Com certeza. E as empresas têm um papel fundamental, e estão tendo, né? E terão cada vez mais. Eu vou só que voltar à parte, que eu não sei se ela quer aqui fazer a abertura oficial, Patrícia. Obrigada, Regina. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Patrícia Loyola, sou diretora de Investimento Social e Gestão na Comunitas. Para nós, esse momento do lançamento é sempre um momento muito especial, e esse ano é um especial de um jeito diferente, né? Com a partida da professora Ana, a gente está se reinventando e muito do legado dela fica. A gente, todos esses anos, a gente teve uma satisfação e um privilégio de conviver com ela, e hoje aqui a gente vai fazer o lançamento dessa publicação, que teve participação dela na construção do questionário, em parte das análises. Mas, para dar início à nossa agenda, eu quero passar a palavra para a nossa diretora-presidente, Regina Esteves, e seguimos, então. Obrigada, Regina. Olá, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, um prazer aqui ver as carinhas de quem está aqui conosco, ou no presencial ou no virtual. A gente ainda sente muita falta, né, de ter, como diz, esse cafezinho, até mesmo aquecimento. Eu agradeço aqui o Fernando, que estava fazendo essa introdução conosco. Bem, mais um ano, mais uma edição que nós lançamos do BISC, uma pesquisa que tem se posicionado realmente não só no mercado brasileiro, mas aí com toda a rede global, numa referência do que nós temos de investimento social de impacto no país. Eu vejo aqui várias pessoas que participaram com a gente, várias edições desde o início, mas acho que o que a gente realmente comemora é que é mais um marco aqui de olhar o quanto o Brasil tem feito nessa agenda. E no momento que é muito especial, no momento de pós-pandemia, que a gente pode olhar o que foi feito durante a pandemia, o que a gente deixa também de legado nesse pós-pandemia. Eu tenho mencionado assim, em algumas oportunidades que muito mais do que o próprio valor do que a iniciativa privada, o investimento social, corporativo e voluntário desempenhou durante a pandemia, eu acho que foi também esse modelo e como a iniciativa privada, a sociedade civil, operou de uma maneira tão eficiente e tão rápida durante a pandemia. O que a gente acredita é que isso fica assim um legado, em especial um legado da forma de fazer, da forma de buscar parcerias
e neste caso eu destaco aí o que a gente tem chamado de governança compartilhada, quando a gente consegue assumir um desafio especial como uma política pública dentro da administração pública e dali gerar um resultado e muitas vezes até melhorar ou gerar uma nova política pública. E a pandemia acho que foi uma grande oportunidade para isso, a gente vê aí que várias oportunidades de projetos que nós tivemos com a iniciativa privada se concretizar em políticas públicas, e é um marco que a gente vê que a pesquisa vai estar também aí mostrando do pós-pandemia, o que fica, que legado é esse, para além do próprio recurso que aqui já foi mencionado. Eu não poderia também aqui deixar de mencionar, a Patrícia já colocou, não só a homenagem, mas uma lembrança e um reconhecimento ao legado da professora Ana Peliano, aqui representado pelo Fernando, seu marido, que está aqui conosco, que acompanhou também vários momentos do BISC, mas a Ana Peliano, muito mais do que aí toda a coordenadora da pesquisa, ela também se utilizava da pesquisa BISC para implementar e estimular que outras políticas acontecessem. Eu sei que aqui ela circulava em várias empresas que estão aqui conosco, e era justamente com esse espírito público, transparência, uma visão de querer um país melhor, querer um desenvolvimento sustentável real, é que ela conseguia empolgar e estimular a todos nós a pensar diferente. Então, acho que se eu puder aqui traduzir um pouco do que fica, porque é tanta coisa, mas do que fica dessa marca da Ana Peliano, nessa passagem tão intensa conosco no BISC, é realmente esse estímulo a gente pensar e fazer diferente, com mais eficiência e com mais impacto, em todas as oportunidades, em todas as políticas. A Ana não desistia de nada, qualquer oportunidade, mesmo que pequena, ela conseguia fazer uma onda grande para gerar um impacto. Eu acho que esse é o nosso compromisso que fica, Fernando, e que a gente vai estar cada vez mais mencionando e dando continuidade. Eu queria também agradecer aqui a professora Rosa Fischer, ela já é conselheira da Comunitas há anos, juntamente com a Patrícia e toda a equipe já vinha acompanhando, até mesmo em parceria com a professora Ana Peliano, e a professora Rosa passa agora a assumir um papel muito mais também aí de mentora da pesquisa BISC, que já tem uma atuação grande no setor e no terceiro setor, em toda a parte de pesquisa de investimento social. Então, é uma grata satisfação da gente tê-la aqui conosco, a professora Rosa, reforçando todo esse trabalho e também ampliando essa rede. Eu não posso deixar aqui de mencionar um agradecimento especial a todos os executivos sociais que fazem o BISC acontecer. Nós sabemos do quanto vocês também dedicam horas e investimento pessoal para que essas informações cheguem na data prevista, que tenha essa transparência e essa disseminação nacional, como a gente diz, global. Então, agradecimento especial ao Gerdau, Itaú Unibanco, Instituto Coca-Cola, Instituto Neoenergia, Instituto Votorantim, Santander, a Mil, Vale e tantas outras empresas que estão conosco. Nosso grande agradecimento, vocês que fazem a pesquisa acontecer. E com você, Patrícia, eu acho que aí você, com toda a liderança, com esse jeito teu carinhoso de fazer, realmente a Patrícia tem se mostrado aí uma mulher grande, fazendo grandes coisas e muito, muito, muito engajada nessa responsabilidade com vocês de fazer isso acontecer. Então, nosso grande agradecimento a todos vocês, um momento dolorido dessa falta e ausência da professora Ana, mas um momento que também a gente tem que se unir para uma esperança que esse legado do que o BISC traz esse ano fique para outros anos e para outras políticas que possamos fazer. Então, muito obrigada. Volto aqui a palavra à Patrícia. Obrigada, Regina. Eu, dando sequência, apresentando um pouco da nossa agenda de hoje, eu vou fazer a apresentação dos dados em instantes, mas nós estamos aqui no auditório da Comunitas com os nossos painelistas. Então, a nossa conselheira, professora Rosa Maria Fischer, da SEACS PA-USP, queria agradecer a Patrícia Mendonça, da IASH USP, e o Maraquino, da ESASP FGV. Então, a gente tem um diálogo posterior à apresentação dos dados sobre aquilo que salta aos olhos, e como que a gente pode também olhar aí para o futuro. Então, eu queria passar a palavra para a professora Rosa, por favor, também em nome do Conselho da Comunitas, para falar um pouco sobre o BISC. Pois não. Você quer que eu fale daqui mesmo? Como você preferir. Não, eu posso ficar aqui se ficar. Pode ser. Boa tarde a todos e todas. Eu estou até emocionada de estar aqui hoje, porque acho que faz quase 2 anos que a gente não tem reuniões aqui na sede do Centro Ruth Cardoso e da Comunitas, e centro e associação que nós vimos nascer e que
de alguma forma a gente ajudou a construir, então é muito emocionante estar aqui presencialmente, né? Eu até vou tirar essa máscara porque eu estou suficientemente distante das pessoas e espero que todos possam ouvir a minha voz, que com a máscara fica um pouco abafada, né? Essa pandemia nos trouxe muitas perdas, né? Principalmente perdas dolorosas, como foi o caso da Ana, que não foi a pandemia, mas que de qualquer forma foi nessa época e nos faz muita, muita falta. Mas a pandemia também nos trouxe muitas lições e possibilidades, inclusive, de inovar, né? Inovar na pesquisa BISC, por exemplo, inovar como nós vimos muitas organizações de terceiro setor buscando novas formas de atuar, inovar como nós vemos muitas empresas que agora nos resultados de BISC a gente percebe, né, que como as empresas responderam rapidamente à necessidade de uma atuação social emergencial, uma atuação social com toda a urgência necessária, né? Além de todos esses acontecimentos e dos ensinamentos vindos deles, eu acho que o isolamento, a necessidade de reduzirmos o nosso contato social, nos trouxe uma grande oportunidade de reflexão, né? Eu acho que nenhum de nós deixou de fazer uma grande viagem interna nestes dias, nesses meses em que estivemos mais isolados, né? Eu, pelo menos, fiz. E na minha viagem interna, eu me descobri uma pessoa muito privilegiada, né? Uma pessoa tão privilegiada que eu fui aluna de Ruth Cardoso no primeiro e no segundo ano da minha graduação. Imaginem o que é isso, né? O que é uma menina, adolescente, jovem adulta, né? Encontrando uma orientação intelectual e um contato afetuoso de uma pessoa como Ruth Cardoso, né? Ao longo da vida, nós estivemos juntas quase que todo o tempo, desde que eu a conheci, profissionalmente, como amigas, né? E houve alguns momentos que foram ainda mais marcantes do que a minha vivência de aluna. Um desses momentos, a Regina conhece, foi no momento de instalar a Comunidade Solidária, né? E na instalação do Comunidade Solidária, eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente a Ana Peliano, né? Que foi outro privilégio que eu recebi do meu destino, né? Da minha vida. Uma pessoa com essa precisão, essa correção no trato da coisa profissional. E essa delicadeza, essa elegância, essa afetuosidade no trato pessoal, né? E quando eu conheci Ana, eu fui a Brasília a pedido da Ruth, justamente porque, para começar uma das atividades do Comunidade Solidária, que era um programa de estímulo ao voluntariado dentro de empresas, né? A Ruth pediu que nós, lá no nosso centro de estudos, fizéssemos uma pesquisa muito simples, porque naquela época a gente não sabia se existia voluntariado dentro de empresas, né? Então, era uma coisa assim, a Ruth dizia, puxa, é super importante a gente ver isso acontecer muito em outros países. Será que isso acontece aqui no Brasil? Então, sabe, Patrícia e Mário, sabe aquele tipo de pesquisa bola de neve, né? Que você pergunta para o seu colega, escuta, você sabe se tem esse tipo de coisa? E de perguntar para um e para outro e para outro, né? Eu lembro que, na época, a Ruth estava muito encantada com um trabalho que era feito por uma entidade chamada Points of Light, do Canadá, que era um trabalho de estímulo ao voluntariado e que fazia pesquisa sobre voluntariado.
Então, nós fomos para dentro das empresas, né, naquela postura bem antropológica, né, tentar conhecer o que as empresas, quem fazia e o que fazia voluntariado. E isso foi uma pequena publicação do SEARTES na época, que tem apenas o mérito de ter sido pioneira, não tem nenhum mérito acadêmico ou científico maior, mas só de ter sido pioneira. E aí, ao conhecer a Ana Peliano, ela, que era essa pesquisadora já absolutamente consagrada, né, chega para mim e pergunta da forma mais humilde possível: Rosa, será que eu poderia usar a sua amostra para começar uma pesquisa pelo IPEA? Rosa, será que você poderia me ceder o questionário? Sabe, quem conhece, né, a fogueira das vaidades do mundo acadêmico sabe da beleza dessa humildade intelectual, né? E foi nesse momento que eu assim me apaixonei pela pessoa da Ana e fiquei muito feliz de tê-la entre os meus contatos, entre as pessoas que poderiam, com quem eu poderia me relacionar, principalmente nos assuntos sobre terceiro setor, que lá atrás, no começo dos anos 90, era um assunto ainda muito novo. Mais tarde, quando nós, infelizmente, tivemos a perda da Ruth e tínhamos que pôr o BISC de pé, né? O primeiro nome que me veio à cabeça foi o nome de Ana Peliano, né? Da pessoa que poderia pôr essa pesquisa em pé. Por quê? Porque essa pesquisa ela tem um valor para nós que somos do mundo acadêmico, extremamente importante. Às vezes eu me pergunto se as empresas que fazem parte do painel, se elas têm noção da grande contribuição que elas estão dando para o avanço do conhecimento, para o avanço da ciência, né? Por quê? Porque não se faz ciência, não se faz conhecimento científico sem pesquisa bem feita, né? Principalmente a pesquisa que possa monitorar ao longo do tempo os fenômenos que estão sendo estudados, né? E nós sabemos, nós que vivemos no mundo acadêmico, no mundo científico, como esse mundo é precário de recursos essenciais para que se faça pesquisa, né? Nós estamos aqui nas maiores universidades do país, né? Nós representamos as maiores universidades do país e nós não temos recursos financeiros, recursos materiais, né? Recursos tecnológicos para fazer pesquisa, né? Então, quando a Ana veio para a Comunitas, né? Atendendo ao convite da Regina, o nosso apelo para que não deixasse BISC morrer, para não deixasse para que não deixasse essa pesquisa deixar de acontecer todos os anos, né? Ela veio trazer assim uma contribuição essencial, principalmente porque a pesquisa exigia uma adaptação do modelo que era adotado nos Estados Unidos para a especificidade da situação brasileira, né? Que não é uma coisa trivial de se fazer. Exigia um aporte estatístico, né? Onde a Ana navegava, né? E eu olhava assim, de forma até invejosa, e dizia, nossa, olha só que fantástico, né? Como ela consegue, né? Porque realmente não é fácil trabalhar bem com estatísticas, né? Exigia um excelente relacionamento com as empresas e os institutos e as fundações, para que houvesse essa relação de confiança, para que eles aportassem os dados. A gente sabe a dificuldade que consiste em preencher questionários, em buscar dados realmente precisos, fidedignos, né? Esta prestação de contas, né? E a Ana conseguia estabelecer uma relação tão amistosa com as nossas fontes primárias, que elas permanecem até hoje, né? E eu tenho oportunidade de muitas vezes conversar com pessoas e verificar
como as pessoas dentro das empresas estão percebendo a importância, o valor que esses dados têm, porque não se faz investimento social, como não se faz qualquer tipo de investimento, sem planejamento bem feito, né? E esses dados de BISC são essenciais, principalmente agora, quando estamos entrando na era do tal ESG, né? A gente percebe, eu mesmo tive a oportunidade de fazer uma leitura crítica de alguns relatórios de algumas empresas brasileiras que me pediram uma certa orientação no sentido de como que os seus relatórios anuais poderiam começar a incorporar, né, os indicadores de ESG, e as empresas que tinham dados sistematicamente cadastrados de investimento social privado já têm uma maior facilidade de fazer os seus relatórios anuais dentro da linha do ESG. Então, a contribuição de BISC para isto é enorme, né? Não tem preço realmente. E, finalmente, eu preciso dizer da importância do BISC para a nossa atividade de ensino e pesquisa, né? Não tem nenhuma disciplina que eu ministre na Universidade de São Paulo que eu não use os relatórios de BISC, né? Eu uso a cada ano os relatórios de BISC para diferentes abordagens, né? E agora, como vocês vão ver na nossa discussão de hoje, quando o BISC se abre, inclusive, para as propostas de ESG, se abre para a questão das políticas públicas, de como impactar, de como influenciar as políticas públicas, se abre para a questão da Amazônia, né? Então, vejam o enorme leque de temas que nós podemos usar no ensino e na pesquisa acadêmica, acadêmicos na formação de nossos alunos, né? Então, para mim, aqui na minha posição de conselheira de Comunitas, é um momento assim de muita emoção. Em primeiro lugar, ver que nós estamos expandindo e fortalecendo BISC e Comunitas, e principalmente ver que, ao receber esse legado de Ana, nós não temos como agradecer toda a contribuição que ela deu a esse trabalho e à nossa instituição. Obrigada, professora. E assim, usa tanto que na meu curso de mestrado de empreendedorismo social no SEATES, eu tive contato com a primeira edição do BISC muito antes de imaginar entrar na Comunitas, né? E quanto isso também me impactou. Me impactou conviver com a professora Ana nesses últimos 7 anos, me impactou aprender com ela a cada dia e ver o quanto que ela levantava a bandeira e defendia as políticas sociais efetivas e a atuação das empresas com compromisso, com responsabilidade, sempre pautada em dados, né? E é por isso que a gente tem o BISC, acredita nele, e hoje a gente tem o prazer de lançar mais uma edição. Eu vou pedir, então, Bom, eu queria reforçar o agradecimento da Regina a toda a nossa rede, né, que faz esse material estar à disposição todos os anos e, se possível, para contribuir com o campo como um todo. É uma questão inestimável. E eu queria pedir, então, para a gente iniciar, compartilhar a apresentação para a gente dar início. O BISC, ele tem um enfoque muito grande na série histórica, então, para quem não conhece, algumas pessoas aqui também estão assistindo pelo YouTube, vale dizer que é um questionário anual. A gente tem toda uma parte qualitativa, quantitativa, que é feito preenchimento online pelas empresas, mas a gente também tem uma parte qualitativa e um aprofundamento por meio de entrevistas. Isso nos permite olhar tanto para temáticas que são consistentes, e a gente segue acompanhando nesses últimos 14 anos, como também comparar com referências internacionais e introduzir temas relevantes a cada ano. Então, é isso que a gente faz. Esse ano a gente vai falar especificamente dos desdobramentos da Covid, que a gente já iniciou no ano passado, e um olhar
inédito, inicial, a partir de um convite de uma concertação pela Amazônia, para o investimento social na região. Bem, então já falei um pouquinho da nossa agenda, vamos dar continuidade. Bom, a pesquisa ela abrange um universo, agora em 2021, de um conjunto de 324 empresas e 17 institutos e fundações. Né? Os dados que a gente vai apresentar aqui hoje, eles já estão disponíveis no nosso site, que, aliás, foi todo remodelado para dar mais visibilidade para as boas práticas da Rede BISC e para informações relevantes do campo social. Esse é mais do que uma pesquisa, é um espaço de construção coletiva, que se dá por meio de grupos de debate, de trocas, de experiências, de reflexões com a nossa rede, mas também com a academia, aqui representada, e com os parceiros internacionais. A gente tem uma parceria com o CCP, mas a gente está atuando em 23 países, por meio de 18 outras organizações, nessa troca de informações, alimentando com as pesquisas dos dados brasileiros também pesquisas internacionais. Dando, então, início, né, para a nossa apresentação, antes eu queria fazer uma enquete para entender de vocês quais são as prioridades aí para a gente direcionar a nossa fala. Hoje a gente vai trazer uma série de temas, eu vou pedir para os convidados responderem, né, e bem rapidamente a gente está abrindo aí a consulta para que vocês possam sinalizar. Podemos fechar. Tem aí um olhar sempre, né, os nossos dados quantitativos, que são esses da série histórica, sempre geram uma série de interesse. Então, a gente pode parar de compartilhar a enquete, que é essa parte da evolução dos investimentos sociais corporativos, e é isso que dá consistência para os dados. Então, é muito disso que chama as pessoas para o lançamento. Então, eu vou passar mais rapidamente por alguns tópicos, né? E dando início, podemos fechar a enquete, para dar início agora, então, ao nosso primeiro bloco, que é justamente o de maior interesse, que é a evolução dos investimentos sociais. A gente fez aqui algo diferente esse ano, para poder, eu gostaria que, como a professora falou, também está com todos vocês aqui no nosso auditório, sinto muita falta dessa presença, mas como a gente não conseguiu fazer isso, a gente quis fazer um evento híbrido, né, tendo os painelistas, mas a gente também trouxe os nossos parceiros, parte deles, né, a gente não tinha também espaço para colocar todos, mas todos são muito valorizados, e parte deles estão com alguns depoimentos que a gente vai colocar como abertura de cada bloco. Tá? Então, a gente vai rodar agora um primeiro vídeo. A gente tem trabalhado com a ideia de que o futuro da sustentabilidade é um futuro de parceria, de rede, e é um futuro em que as empresas passam não a ter uma estratégia de negócio e uma estratégia de sustentabilidade, mas uma estratégia só de negócio sustentável. Dentro dessa linha de ser apenas uma estratégia de negócio sustentável, os investimentos sociais definitivamente passam a fazer parte da estratégia dos negócios. Eu acho que é indissolúvel a questão dos resultados e dos impactos que as empresas obtêm. E quando a gente fala de impacto, quando a gente está pensando em sustentabilidade, essa visão é abrangente, ela abrange todos os impactos que nós estamos falando. E aí os investimentos sociais se inserem definitivamente na estratégia dos negócios. Bem, então, está aí o nosso slide, né? O famoso com a curva do investimento, que pegou um foguete, foi para os 5 bi esse ano. O volume de investimento social foi o maior de toda a nossa série histórica e foi o dobro de 2019, que era esperado devido à pandemia. Então, é, portanto, um outlier, que a gente vai tratar dessa forma nas próximas análises, para que não possa, né, para que não influencie toda a série histórica. E dos 5 bilhões que foram mapeados em 2020, 47% foi alocado exclusivamente em ações de enfrentamento à pandemia. Sem esses recursos específicos, o aumento ainda assim teria sido de 3% em relação a 2019, mesmo num momento de cenário desfavorável. Tá? Então, acho que há muito aí o que refletir
sobre isso. E comparando, né, assim, a gente sempre traz essa informação da comparação dos institutos e fundações, o crescimento no volume de investimento foi distinto nas empresas e institutos. As empresas tiveram um aumento de 114% em 2020, os institutos foi de 11% crescimento, o que faz sentido, uma vez que os institutos demonstram, historicamente, pelo nosso acompanhamento, estarem menos sujeitos às variações conjunturais. Então, os orçamentos são mais estáveis e costumam sofrer menor impacto nos momentos de corte ou também de acréscimos orçamentários, como foi o caso da resposta emergencial. Desconsiderando os recursos destinados emergencialmente para a Covid, as empresas investiram 13% a mais do que os institutos e 8% a mais do que em 2019. A novidade foram os bens e serviços, que ficou 4 vezes maior do que os 4% em 2014, que era até então o valor mais alto da série histórica. Isso mostra uma certa ressignificação da atuação, né, na pandemia, num outro formato. E é importante dizer que, em especial, os bens e serviços não foi generalizado. Poucas empresas deram essa informação, mas os valores das que deram foram bastante altos. Por outro lado, o aumento dos investimentos em valores financeiros aí sim foi generalizado. 92% e 67% das empresas do grupo tiveram um aumento superior a 25%, que também é um resultado inédito. Então, 92% das empresas aumentaram e grande parte delas com um aumento superior a 25%. Com todo esse aumento, naturalmente, houve um crescimento na proporção dos investimentos na receita, no lucro bruto, no lucro líquido. Aqui vale lembrar que tratamos da mediana dos percentuais, né? Então, a professora Ana sempre falava muito sobre isso, que é para evitar as distorções geradas por outliers. E a gente olha desses 3 indicadores, no próximo slide eu vou falar, em relação ao percentual do investimento social em relação ao lucro bruto, que é o adotado internacionalmente, a nossa base de comparação. Bem, então, com todo esse investimento na Covid, o nosso padrão de investimento da rede BISC volta ao patamar internacional. Uma observação interessante nesse gráfico são as grandes oscilações que o padrão brasileiro tem, né? Parece uma montanha-russa em relação ao CCP, que é bem mais estável. Nessas oscilações de conjuntura brasileira também ajudam a entender muito desse movimento. Mesmo assim, o grupo tem conseguido se manter no patamar dos 2 milhões, mas a gente tem uma variação realmente econômica que gera aí todo esse movimento de maior oscilação. No próximo bloco, a gente vai tratar do passado, presente e futuro, e aí eu vou rodar mais um vídeo. Opa, desculpem. Tem um delayzinho aqui para mim. Bom, a primeira perspectiva que a pandemia nos traz é que fica muito evidente que não existe mais fronteira entre social, ambiental, cultural, educacional. São dimensões indissociáveis da construção coletiva de um avanço na sociedade. E na perspectiva do que a pandemia nos impõe como desafio, que é esse sentido de urgência na busca de respostas imediatas para as questões que se colocam, agora que a gente vai vivendo uma nova etapa da pandemia, é fundamental buscar conciliar essa dimensão da urgência, do imediato, com a dimensão de construção de legado. Bem, então, né, como a gente colocou, aí está a fonte dos recursos, e aí, tendo em vista, a gente fez uma pergunta de qual era a fonte dos recursos para o enfrentamento da Covid. 91% declararam ter sido os recursos adicionais. Apenas 4% foi direcionado de outras iniciativas, né, e 5% não foram especificadas. Pensando em 2021,
esse ano corrente, com base nas projeções já feitas e no planejamento das empresas, né, as perspectivas são de uma queda significativa, que também é natural, por não conseguir manter o patamar. Isso é esperado, considerando todo esse aumento emergencial gerado pela Covid, com os recursos excepcionalmente disponibilizados. Mas o grupo sinalizou uma estimativa de queda de mais de 50%. Com isso, os valores podem ficar inferiores aos de 2019. Mesmo assim, o patamar seguiria dentro da faixa dos 2 bilhões anuais. Mas pensando um pouco mais para frente, olhando 2022 e 2023, as perspectivas são mais otimistas. 42% prevê um aumento em relação a 2021, e aí a gente tem aí, muito provavelmente, que olhar isso mais atentamente e ver se essa previsão se constata nas próximas edições. Incentivos fiscais. Vou rodar o vídeo. Os incentivos fiscais têm um papel estratégico muito importante. Ele atua diretamente no fortalecimento de políticas públicas, financiando projetos que atuam diretamente na promoção efetiva de direitos humanos. Através deles, também, temos a oportunidade de qualificar os projetos em termos de gestão, proporcionando resultados mais efetivos. Por fim, ele nos permite ter um controle social dos recursos, em especial através do fortalecimento dos conselhos. Então, com aumento significativo nos investimentos sociais, né, com recursos próprios, a participação dos incentivos caiu para um patamar mais baixo de todo o período, né? Mas foi uma questão aí diferente totalmente, então foi para 11%. Em termos de recursos, aí sim, em termos de volume de recursos, a queda foi uma ligeira queda de 5%, né? O que houve foi um comportamento diferente que a gente já viu um pouco antes. E em relação à distribuição dos incentivos captados, né, mesmo cultura se destacando, ela teve uma queda de 7% em relação ao ano anterior. A gente vê algumas ações diminuindo também no Pronon e Pronas, e por outro lado, o Além de Esporte e o Fundo de Criança tiveram um aumento em relação a outros momentos da nossa série. No que se refere ao enfrentamento e à mitigação dos efeitos da Covid, apenas 30% do grupo relatou ter sido aplicado incentivos fiscais para as ações emergenciais. Em relação ao perfil, né, dos nossos investimentos corporativos, vamos ouvir o vídeo. No Instituto Coca-Cola, a gente trabalha com empoderamento econômico de jovens há mais de uma década. E no final de 2019, a gente vinha fechando o desenho de uma nova estratégia, que era justamente mudar o patamar de impacto de milhares de jovens para milhões de jovens impactados. Serão 5 milhões de jovens impactados até 2030 e realmente contribuir para mexer os ponteiros da desigualdade no Brasil. Logo depois, assim, pouquíssimos meses depois, veio a pandemia e a gente seguiu numa situação bem desafiadora. Nossas salas de aulas foram fechadas e a gente se viu numa situação de acelerar o processo de digitalização das aulas e das formações online. E nisso, a gente lançou um programa chamado Coletivo Online, que ele conseguiu já no piloto ter abrangência nacional, então a gente saiu de 14 estados para 26 estados e a gente dobrou o número de impactados agora, fechando 2021, a gente sai de 25 mil para 50 mil jovens impactados. Eu acredito que a aceleração da capacitação online, sem dúvida nenhuma, ela foi impulsionada pela pandemia. Só um recado que eu esqueci de passar antes, mas eu vou pedir a todos que coloquem suas questões no chat, né? A gente não sabe se vai ter tempo de endereçar elas hoje, mas certamente a gente vai direcionar e responder posteriormente, se não for possível hoje. Bom, aí voltando então para a questão dessa estratégia utilizada, em 2021,
enquanto 54% das empresas realizaram seus investimentos sociais por meio de terceiros, 77% dos institutos se envolveram diretamente na execução dos seus projetos. Vale destacar que, diferentemente das 3 edições anteriores da pesquisa, em 2020, cresceu o percentual de empresas que adotam, ao mesmo tempo, uma postura de terceirização da execução de algumas ações sociais, ou seja, fortalece as organizações da sociedade civil, né? E a internalização da execução de outras. Isso pode ter sido uma justificativa tanto da Covid quanto do ESG, que vale a gente fazer uma avaliação futura sobre essa mudança aí em perfil de estratégia e comportamento. Bem, há muitos anos o BISC acompanha o movimento dos investimentos sociais alinhados ao negócio, com crescente posicionamento das empresas nesse sentido, né? Em 2020 trouxe uma consolidação desse processo, foi o que a gente percebeu, né? Tendo em vista, aqui no gráfico a gente fez uma variedade de muitas outras perguntas na pesquisa, mas a gente quis trazer aqui as de maior destaque, e tendo em vista a intensidade do movimento ESG, não surpreende que cresceu a expectativa por retornos operacionais, por fortalecimento da imagem da empresa e reconhecimento público. Por outro lado, hoje, não se espera tão intensamente enquanto o retorno por impacto nas vendas, mitigação de riscos e fidelidade dos consumidores, né? Então, a gente vê aí como um olhar importante de seguir acompanhando. E qual a prioridade será atribuída para a Rede BISC para influenciar as políticas públicas? A gente viu, e isso esteve presente em inúmeros dos nossos depoimentos, a gente teve que fazer uma edição aí, não foi possível trazer todas as informações das entrevistas e dos depoimentos, mas isso esteve presente de maneira muito transversal, não dá para dizer que é uma unanimidade, mas certamente cresceu bastante o alinhamento das políticas públicas, e aí a gente trouxe essa perspectiva dos próximos 2 anos, né? A gente ressalta que o apoio do investimento social corporativo à sociedade civil, ele foi dado ali como um destaque, e a gente identifica isso como uma estratégia mesmo, vendo a sociedade civil como uma catalisadora para as ações alinhadas à política pública, né? Então, a gente identifica esse movimento de uma maneira clara. Vale dizer que a gente está apresentando hoje os destaques da pesquisa e na nossa publicação completa, que sempre sai alguns meses depois, a gente olha mais aprofundadamente para a análise desses dados. A ideia hoje é a gente fazer uma pincelada nas principais highlights mesmo, porque a gente sente que isso é importante ainda no ano corrente da pesquisa, né? Até para pautar muitos dos planejamentos que virão. Nosso próximo bloco são o foco dos investimentos sociais corporativos. Eu acho que, na minha percepção, com o agravamento da crise econômica, né, eu acho que decorrente muito da pandemia, mas eu acho que a gente pode falar mais amplamente, não só de cenário pós-pandemia, mas como uma mudança mesmo, né, da sociedade, como a gente se move ao longo do tempo. A gente teve um aumento de desemprego, retorno da fome no Brasil, então uma das mudanças eu acho que foi o retorno a iniciativas mais assistencialistas, né, assim, de distribuição mesmo de cesta básica, de roupa, então chegando a pessoas que com os nossos projetos, né, mais estruturantes e tal, muitas vezes a gente não conseguia alcançar esse número de pessoas. Um outro ponto é que a gente deu ênfase também, eu acho que isso foi uma coisa que não foi só o Instituto, né, eu vejo isso de uma forma mais ampla, muitos projetos de geração de emprego e renda e capacitação das pessoas, né? Muito voltado também para comunidades periféricas, e a gente mesmo fez uma edição do Prêmio Inspirar, a primeira edição, que era para valorizar e reconhecer iniciativas de mulheres, por exemplo, em comunidades periféricas. E, por último, né, eu acho que as iniciativas multissetoriais ou que foram construídas em rede, elas têm se mostrado mais eficazes e com resultados melhores. Então, acho que isso também é uma tendência. Bem, e aí, em 2020, é significativa a mudança dos beneficiários do investimento social corporativo, né? Crianças e adolescentes ganham ainda mais espaço e outras comunidades até então não atendidas. E mesmo tendo outros grupos, a novidade são aqueles que até então estavam diluídos em outras categorias, né? Então, a gente vê
antes com baixíssimo volume de recursos, passam a ser um público mais foco e público-alvo dos investimentos sociais, em especial junto aos institutos. Então, foram, portanto, os mais fortalecidos na pandemia: os pequenos empreendedores, as mulheres negras, migrantes e refugiados, trabalhadores cooperados, né? Desculpem, o slide que eu estou me referindo é esse, trabalhadores cooperativados informais, além de pessoas sem teto em situação de rua e também artesãos urbanos. Então, isso foi uma característica importante de tirar da invisibilidade muitos grupos que antes não eram, né, foco. Isso mostra como que as estratégias os institutos e fundações usaram sua expertise para colocar a sua escuta ativa e identificar aqueles públicos que estavam mais vulnerabilizados com a pandemia. O enfrentamento à Covid teve um impacto significativo nesse perfil de atuação da Rede BISC. Saúde foi a grande prioridade, né, naturalmente, absorveu 45% do total dos recursos alocados, então foi 41 pontos percentuais acima de 2019. A assistência social, percentual relativamente pequeno, mas teve um aumento muito significativo, né? Ele passou de 1% para 4%, mas isso representa um crescimento de mais de 200 milhões. E essas mudanças foram generalizadas em toda a nossa rede. Esses percentuais do slide anterior, eles indicam as mudanças expressivas nas prioridades, né? Entretanto, outras áreas mantiveram o volume dos recursos tradicionalmente recebidos. O que ocorreu foi a alocação sem precedentes de investimentos na área da saúde. Mas as áreas de educação e cultura mantiveram-se no mesmo patamar. Saúde teve um aumento, ele recebeu 22 vezes a mais dos recursos relacionados a 2019. Então, isso também mostra o poder da resposta corporativa no enfrentamento da crise. Olhando para os reflexos da pandemia nas diversas áreas de atuação social das empresas, seus institutos, fundações, as que mais sofreram, portanto, a ressignificação foram arte e cultura, seguida por educação. E aí as duas áreas têm um forte componente de ações de desenvolvimento presencial, né? Então, naturalmente, foi bastante comprometida por conta das questões relacionadas ao distanciamento. Por outro lado, novas iniciativas foram desenvolvidas em áreas que não são historicamente prioridade, né? O investimento social corporativo, saúde, alimentação e nutrição e comunicação tiveram um foco grande. Em comunicação, estão todas as campanhas de conscientização junto à população em geral, particularmente nas comunidades onde os negócios atuam e nas comunidades mais vulneráveis. Então, a gente vê aí uma nova distribuição nessas áreas também mais impactadas. Por região, né, a gente vê uma distribuição aí de recursos alocados pela Rede BISC, que continuam nos mesmos patamares percentuais, porém esse dado ele merece uma cautela, né, na medida que a gente tem as empresas relatando todos os anos a dificuldade de desagregar essas informações, em especial em projetos que têm abrangência nacional. Aí vale destacar que a região com maior incidência populacional foi o Sudeste, né? E aí ele recebeu todos esses recursos extras, num crescimento de 14 pontos percentuais em relação a 2019. Já o Nordeste, que é a segunda mais populosa, apresentou no todo uma participação menor, teve uma queda de 13 pontos percentuais em 2020 em relação a 2019. Nosso próximo bloco é o nosso bloco especial, em parceria com uma concertação pela Amazônia, que traz os panoramas dos investimentos sociais corporativos na Amazônia Legal. De forma geral, eu enxergo que o investimento social privado que olha para a Amazônia, que pretende fazer essa contribuição para a região, ele pode navegar pelos seguintes caminhos, compartilhando ideias, informações e lições aprendidas. A gente vê a complexidade dessa região, né? A dificuldade de pensar estratégias combinadas e não fragmentadas, considerando, então, a diversidade toda que esse bioma nos apresenta. Além dessa troca muito rica, né, do conhecimento, das informações, das lições aprendidas, a gente também vê um caminho de coordenação de ações estratégicas no ecossistema como um todo de investimento social privado. Isso significa a junção aí de vários atores,
os institutos, fundações, financiadores, todas as vias de pensar a inovação também, né, de financiamentos e de investimentos para a região, como que a gente alinha recursos significativos para apoiar estratégias prioritárias e aumentar o impacto coletivo, e também como é que a gente vai atrair novos doadores, novos financiamentos, em várias formas, de novo, como eu disse. Então, os investimentos sociais, né, da rede BISC na Amazônia Legal, 69% das empresas possuem algum tipo de atividade econômica na Amazônia, então é uma amostra também que tem esse recorte. Desses, 62% possuem investimentos socioambientais, e a gente vê aí que muitos, 75% indica que não faz atividades dada a ausência de atividades econômicas. Então, merece a gente aprofundar essa análise. Foi uma resposta ao convite de uma concertação pela Amazônia que engaja pessoas em torno, pessoas, empresas, organizações da sociedade civil em torno do desenvolvimento territorial da região, e tem uma plataforma de conhecimento. Então, esses dados da pesquisa também ajudarão a alimentar a plataforma e olhar de maneira estratégica para o direcionamento das ações concretas, né? A Rede BISC alocou, então, mais de 28 milhões de recursos para essa região. Esse número está subestimado, né? Como eu disse, nem todos os respondentes acusaram investir socialmente em valores monetários. E sobre os investimentos na região nos últimos 3 anos, a gente viu 50% dos respondentes não conseguiram responder a respeito disso, se houve ou não um crescimento. Então, a gente também identifica que é um tema para maior profundidade e análise. A Amazônia vem passando por um processo crescente de urbanização. Os inúmeros desafios decorrentes, eles acabam refletindo, né, na atenção dada pelos investimentos sociais privados, e a atuação majoritária se dá junto às comunidades urbanas por parte das empresas, 86%, seguido por povos indígenas, 57%. Por outro lado, quilombolas, assentados, são menos beneficiados, agregando aí o valor, se a gente olhar para os dois grupos, né? Chama a atenção o percentual de outros 50% que merecem um olhar aí para nossas análises futuras, com a necessidade de se ampliar os grupos populacionais na Amazônia Legal, apresentados na pesquisa em próximas análises. E em relação às estratégias, a gente elaborou um leque bastante razoável de potenciais estratégias, né, feito por uma leitura de ambas as equipes, e o que a gente identificou que teve maior incidência foi o desenvolvimento de capacidade, 80% das empresas e 67% dos institutos da Rede BISC. As empresas tendem a ter uma visão mais transversal, os institutos focam mais na pauta de educação. Eu posso estar correndo um pouquinho, mas estou aqui de olho no tempo, e eu vou passar já para a nossa próxima temática, que é o voluntariado. Opa! A gente identificou com a chegada da pandemia que as atividades presenciais seriam suspensas, né? Então, o desafio que nós tivemos quanto ao programa de voluntariado da Gerdau era de como a gente poderia adaptar para que a gente não perdesse a participação dos nossos colaboradores junto aos projetos sociais. Então, a gente conseguiu, no início de 2020, acelerar um processo de digitalização do programa de voluntariado, que já vinha sendo desenhado pela equipe já há um pouco mais de um ano, e a gente conseguiu migrar boa parte das iniciativas para a atividade de voluntariado virtual. Ou seja, os nossos voluntários continuaram acessando a plataforma e se inscrevendo em oportunidades de voluntariado, mas em vez de atuar presencialmente, muitas vezes em escolas ou com jovens, alunos, que essa atuação migrou para algumas plataformas de acompanhamento virtual. Então, com isso, a gente conseguiu manter aí na casa de 20% dos voluntários que a gente tinha antes da pandemia, certo? Mas também ficou claro que tem um volume importante de voluntariado que ocorre presencial, né? E isso, infelizmente, a gente não consegue substituir, mas a gente tem a certeza que, passada a pandemia, a gente vai conseguir retomar esse número de voluntários que a gente tinha regularmente já ao longo dos mais de 15 anos do nosso programa. Bem, e é isso. Em relação ao voluntariado, não surpreende que os impactos da Covid tenham sido maiores nessas ações sociais de forte teor presencial, como é esse caso, né?
Então, acho que vale destacar a queda do engajamento da liderança, que é bastante compreensível dado o contexto da crise, né? A queda do percentual de número de voluntários, em 35%, e aí uma série de outros fatores, todos eles estão disponíveis nos destaques que estão no... Como não teve também tantas respostas na enquete, eu vou passar um pouquinho mais rápido essa etapa. Desculpa, só um minuto. A gente vê uma mudança no perfil das iniciativas desenvolvidas, né? Então, com a queda na liberação de horas de trabalho, de atividades em grupo, né? Então, isso sofreu realmente um impacto. E, por outro lado, o aumento na formação de redes e no estímulo ao voluntariado digital. Partindo para o nosso último bloco, do cenário, né, da ESG na rede BISC, a gente queria colocar uma outra enquete. Por favor. Entender um pouco como é que vocês classificam esse cenário, olhando para a sua organização. Quando a gente pensa no que o BISC pode contribuir, né, aqueles indicadores não financeiros ligados ao S do ESG. Legal, acho que pode fechar, por favor. Isso reflete muito das conversas que a gente tem tido com a rede, porque muitos deles falam, tá, a gente faz investimento social na comunidade, mas agora com todo o boom do ESG, as equipes sociais são cada vez mais cobradas por também trazer um olhar transversal. E a gente sabe que a empresa pode gerar valor social de uma maneira muito mais ampla e não só nos seus investimentos na comunidade, né? Então, a gente vem olhando para essa questão das estratégias compartilhadas e como colocar a empresa como um todo a serviço da geração de valor social. No próximo vídeo, a gente trata um pouco disso. Bom, pessoal, primeiro é fundamental que as empresas tenham algum alinhamento nas suas estratégias de investimento social com as políticas públicas. Acho que nós temos um papel corporativo e usando da força dos nossos negócios, na inovação, no desenho de soluções mais rapidamente do que o Estado. E por que não usar toda essa energia para apoiar o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes? A pandemia trouxe vários exemplos que possibilitou isso acontecer. Um deles, naturalmente, foi a mobilização das empresas em prol do combate à fome, depois a construção da fábrica de vacinas aqui em São Paulo, e assim sucessivamente. Acho que existem outros exemplos importantes no nosso país. Então, eu vejo como muito saudável essa aproximação do investimento social privado das políticas públicas vigentes. Inclusive, uma provocação adicional, por que não olhar à luz do ESG, das práticas de ESG e desses movimentos, como também impulsionadores das políticas públicas de redução de desigualdade, melhoria da educação, assistência social, enfim, garantias de direitos. Acho que essa é uma boa reflexão dos próximos passos que a gente poderia seguir nesse sentido. E aí, né, o recente crescimento dos fatores ESG se reflete muito no investimento social corporativo. E a gente olhou para isso na pesquisa, né, por conta desse posicionamento como parte de uma agenda em nível cada vez mais estratégico. A pesquisa mostra que a grande maioria já incorporou os princípios e padrões ESG em suas estratégias de atuação e uma parcela já está em processo de incorporação em nível estratégico. Não surpreende que 64% das empresas já incorporam isso nos seus relatórios de sustentabilidade ou similares, e mesmo aqueles que ainda não fazem têm interesse de incorporá-los num futuro próximo. A gente levantou pela primeira vez nessa edição quais deles têm políticas internas para atrelar a remuneração variável dos seus executivos, o desempenho ESG das suas organizações, que a gente identifica como uma forte tendência internacional nos fóruns que a gente acompanha, e 46% já atrela a remuneração ao desempenho ESG. Né? Por outro lado, apenas 9% não tem interesse em incorporar tal política, e a gente pode notar que esse movimento ainda é novo, né? Muitas empresas ainda não possuem essa informação, e aí estão representadas em 45%. Uma vez que o ESG demanda essa integração interna, a gente vê como isso se dá na prática da gestão. E essa foi uma pergunta que a gente colocou por conta disso. De fato, a maior parte das equipes elas estão integradas, quando não regularmente, pelo menos em algumas ocasiões, né? Porque eu acho que o ESG provoca isso, de uma interação cada vez maior.
Portanto, assim, o que a gente vê, e esse é o meu último slide, acho que todo mundo também quer debater um pouquinho e escutar à luz disso, mas a temática ESG ela é unanimidade na Rede BIS, né? E a gente tem a intenção de passar a acompanhá-la mais de perto nas futuras edições da pesquisa, dada a expansão em indicadores não financeiros, a necessidade crescente de consistência e coleta da disseminação dos dados. Então, se lá em 2008, né, quando foi criada a pesquisa, a doutora Ruth já tinha vislumbrado a importância dessa consistência de dados, eu agora acho que mais do que nunca, esse legado dela, da professora Ana, de tanta gente que batalhou pelo campo social, ela só se intensifica, né? Por conta de uma cobrança de um novo mindset que vem aí, tá? Então, a gente tem um vídeo, ao final do painel, a gente vai passar uma homenagem que foi feita também com a nossa rede, para a professora Ana, mas eu queria dar sequência à nossa conversa aqui e pedir aos nossos painelistas para comentarem um pouco, né, de tudo isso. Gente, desculpa ter passado assim, às vezes eu falo muito rápido. Eu sei que tinha muita informação nos slides, mas eu acho que a gente pode depois compartilhar e tudo, mas o que salta aos olhos de vocês, né? Então, professora Rosa, Patrícia, Mário, eu gostaria de ouvi-los a respeito. A gente vai ter agora, digamos que a gente precisa fazer um pequeno ajuste de agenda, mas a gente pode ter 20 minutos de bate-papo, né? E aí a gente segue para o encerramento, para a homenagem à professora. O que vocês acham? Bom, vamos lá? Vamos lá. Se vocês, por favor. Bom, eu acho que, assim, eu vou tirar aqui a máscara e aí eu não sei se eu olho para cá, se eu olho para cá, quer dizer, é assim, a gente faz treinamento de aula híbrida e esse é o grande drama, né? Que a gente não sabe se olha para vocês, se olha para cá, né? E ainda mais assim, eu vou fazer o primeiro disclaimer, né? Que também é o meu primeiro evento com a presença de pessoas, né? E não pessoas quaisquer, né? Quer dizer, não só vocês que estão aí na plateia, né? Mas em especial pessoas assim que eu gosto muito, né, independente de qualquer coisa, a professora Rosa, a professora Patrícia, né, que por vários motivos aí, todas assim imbricadas na minha própria trajetória, então isso é muito interessante e evidentemente, né, tá aqui nesse instante também celebrando bastante, né, o legado da nossa querida Ana Peliano, que assim eu sempre, assim, antes da gente começar, eu sempre tenho que lembrar uma coisa, eu não consigo pensar na Ana sem pensar no sorriso dela. Isso é uma coisa que eu acho, assim, fantástica, além dela ser uma pessoa bastante charmosa, desculpa, Fernando, não, sem ser muito, mas assim, eu tenho isso, e é muito interessante. E é muito legal, porque em vários momentos a gente teve juntos, e tendo que discutir uma coisa que aparentemente é meio árida, né? Que são números, né? Então a gente fica discutindo números, às vezes não só do BISC, mas também dos outros indicadores dentro desse campo social, que muitas vezes a gente tem que discutir, e que muitas vezes, às vezes, apontam para lugares diferentes, mesmo medindo a mesma coisa, né? Então a gente até brincava muito com isso. Então é uma coisa assim um tanto é legal ter, né? É legal ter a imagem dela e continuar ouvindo a voz dela e ter o sorriso dela, e simplesmente em ocasiões em que às vezes os números nos contam coisas assim bastante prosaicas, para não dizer aqui. Evidentemente a gente tem um mega, né? A gente tem, assim, a apresentação dos números, ela mostra uma coisa muito forte, né? Quer dizer, o impacto da pandemia. Então, a pandemia é um grande outlier sobre tudo que a gente está vendo, aqui não precisa dizer, mas ele indica algumas coisinhas e dá algumas pistas que eu acho que são interessantes. Primeiro, o gap entre, né, o investimento programado e o investimento não programado que vem por conta da pandemia, ok, a gente entende, bom, existe uma pandemia, ninguém está esperando, ninguém imaginava que, né, em março de 2020 nós íamos entrar em uma pandemia e aconteceu o que aconteceu, mas isso mostra também que existe um espaço de avanço de investimento que é subexplorado. Então, pensando nisso,
ao longo do tempo. Então, esse gap, para mim, é muito interessante para olhar, quer dizer, existe um espaço. Evidentemente, a gente já está vendo pelas tendências que estão colocadas, vai haver uma grande retração, porque também o investimento, ele segue a mesma curva do crescimento econômico do país, do crescimento da atividade econômica, embora também a gente tenha que entender que os participantes da rede BISC, eles têm uma condição, uma boa parte deles tem uma condição diferenciada em relação ao resto da economia do país, né? E aí é uma das vantagens deles estarem engajados, né, em ESG, exatamente porque mostram que eles também, né, quer dizer, são empresas que têm uma preocupação com sustentabilidade mais forte, então isso significa que elas são mais confiáveis no que diz respeito a ter uma certa durabilidade, mesmo diante de uma grande adversidade. Então, isso para mim é uma coisa que salta muito aos olhos. Então, eu acho que isso aqui é bastante importante. Segunda coisa, né, eu queria voltar para a questão dos incentivos fiscais, né? E assim, há evidentemente uma queda dentro dessa participação, embora ainda tenhamos, por exemplo, um volume significativo sobre, por exemplo, os incentivos culturais, né, ali presentes, mas evidentemente eles nos indicam o quê? A gente pode gerar algumas hipóteses aqui. Acho que, evidentemente, uma das hipóteses é dizer, bom, há uma diminuição, porque também há uma diminuição do próprio setor cultural na procura, porque não tem atividade cultural, né? Quer dizer, as atividades tiveram que participar, porque a atividade cultural é basicamente, né? Quer dizer, ela depende das pessoas, depende da interação, depende aqui, mas tem um outro problema que a gente precisa tentar entender, que está na ponta dos organismos que avaliam, né, e que avaliam os projetos e que concedem ou não as isenções fiscais. E aí a gente não pode deixar de olhar para o ambiente que a gente vê, o ambiente político do país, em que, no caso específico, quer dizer, especificamente sobre cultura, isso é muito forte. Então, eu acho que isso também é uma coisa que a gente precisa entender. A gente precisa entender esse processo. Vou tentar mutar só essa... Oi, Thalita, tudo bem? Isso. Sem problemas. Aí, a terceira coisa, e olha que eu consegui ler, porque eu estava até comentando com a Patrícia aqui que eu não estava conseguindo ler quase nada da tela, o que mostra outro dos efeitos da pandemia, né? Quer dizer, que a gente precisa voltar para o oftalmo. Mas a outra coisa que eu acho que é bem importante aqui, que eu acho que é legal, e eu acho muito interessante, tanto na fala da Lívia quanto na fala do Homérico, diz respeito a duas questões que eu acho que são importantes e que têm a ver com a incidência em políticas públicas. Bom, primeiro, a concertação da Amazônia, ela está aí presente porque há um desarranjo do ponto de vista da governança a partir do Estado. De novo, a gente não pode deixar. Então, evidentemente, o setor privado tem que fazer, quer dizer, acaba se tornando, né, um ator extremamente importante, sobretudo para dar suporte para as organizações da sociedade civil ali dentro. E a segunda coisa, que é a dimensão da coprodução de políticas e serviços públicos, que eu acho que é uma questão não vem agora da Covid, é alguma coisa que vem como uma tendência que a gente deve olhar com mais atenção, mas isso vai requerer também, né, que a gente tenha, sim, achei ótima a observação do Américo olha, a gente tem que pensar como é que essa incidência política ela se traduz do ponto de vista dos indicadores de ESG, isso eu acho que é fundamental, esse é um papel nosso, acho que esse é um papel nosso na academia, de ajudar a trabalhar com essa tradução, acho que isso é fundamental para a gente, e sobretudo, mas tentar entender que esta é uma tendência. E aí, quer dizer, vamos puxar aqui a sardinha aqui para o nosso lado, é importante assim, a gente ter uma preparação muito forte do entendimento do que é essa participação do investimento privado na política pública propriamente dita. Não apenas como contratante ou executante, né, quer dizer, o executor de política, mas também no processo de
no processo do grande conserto dessa política. Ou seja, como é que você está pensando em isso. Então, assim, de bate-pronto é o que eu tenho para dizer aqui para vocês. Ok, obrigada, Mário. Eu também queria reforçar aqui as palavras, né? Eu assisti uma homenagem da professora Ana Teliano, feita pelo IPEA, né? E o que ficou muito marcado para mim nessa homenagem foi que, assim como eu, professora Rosa, que somos de uma universidade pública, né? Lá a gente muitas vezes não se refere a nós mesmos como funcionários públicos, mas como servidor público, no sentido de servir, né? E o que foi destacado nessa homenagem do IPEA é que a professora Ana Teliano era essa servidora, com S maiúsculo, né? Então, resgatando isso, né? Eu acho que investir hoje, né, em produção de conhecimento, investir em política de ciência e tecnologia, investir em pesquisa, é você servir ao público, né? Porque essa é uma área que ficou absolutamente desassistida e agora, então, muito mais ainda, com cortes da ordem de 90% em cima de recursos que já haviam sido cortados. Então, é muito importante celebrarmos essa trajetória de 14 anos, né, de uma pesquisa que tem produzido conhecimento, né, e que tem interagido com a universidade, que tem feito essa intermediação. Como a professora Rosa, eu me utilizo também nas minhas aulas, os dados do BISC, e coloco aqui que é uma coisa muito importante, eu dou aula muito, né, para esses servidores públicos, os que servem ao público, para organizações da sociedade civil, principalmente organizações de base, movimentos sociais, e é muito interessante quando apresentam-se esses dados, né, e essas pessoas que estão ali, né, nessa relação intersetorial, muitas vezes essa coprodução, elas se dão conta, né, de como é que as empresas estavam engajadas. Muitos deles não sabiam, né, dessas pessoas. E, por fim, eu queria destacar, né, que o que saiu de dado no BISC, né, acerca dos públicos, né, o que foi investido, né, enfim, a gente está tratando aí de públicos que não eram, né, tradicionalmente apoiados, né, por esse investimento. E talvez a gente também tenha aí formas, né, de parcerias que foram forjadas aí nesses apoios da pandemia. Então, esses formatos, essas experimentações, né, para a gente pensar um pouco a respeito por que eles não estavam lá antes e o que pode ficar de aprendizado disso para os próximos anos. Eu vi, assim, me saltou aos olhos os tipos de apoio de, né, imigrantes, mulheres negras, empreendedores, pequenos empreendedores. Isso me marcou bastante, né? E olhar também como foram essas interações, né, para se construir hospital de campanha, fazer a fábrica de vacina, o que fica daí desse aprendizado e talvez continuar aí aprofundando isso em próximas edições. Então, agradecendo aí, passo a palavra para a minha colega Rosa. Obrigada, Patrícia. Olha, eu acho que houve muito consenso na nossa leitura desses dados preliminares, mas já muito fortes, né? O primeiro eu quero ressaltar o ponto do Mário, porque realmente quando eu vi aquela subida, né, de 2 para 5, eu disse, meu Deus, então tem disponibilidade, né? Ou seja, tem caixa. Se tem caixa, né, é possível, né, gastar com o social, com o ambiental, né? É claro que nós não vamos esperar que daqui para frente a gente fique numa curva dos 5, no patamar dos 5, né? E evidente que principalmente este ano, né, que é um ano de tentativa de recuperação, com a economia muito ruim, né? Provavelmente vai haver muita restrição nos gastos em geral e no investimento social em particular. Mas eu acho que, como a Patrícia disse, houve essa experiência de que, na hora da emergência, a gente tinha aonde passar o pires, aonde buscar, né? E tinha soluções. Então, eu acho que tem essa, vamos dizer, essa possibilidade de flexibilizar o caixa, né, do investimento, e houve a possibilidade de ampliar a criatividade para inovar, né?
Quem imaginaria, sei lá, o Banco Itaú colaborando para o Butantan criar mais uma fábrica, né? Provavelmente, se não houvesse a pandemia, o Butantan ia bater na porta do Itaú, na porta da Gerdau, ia ter ali um chequezinho de contribuição, mas não esse esforço, né, de não precisamos ter mais uma fábrica. Então, eu acho que houve esse alargamento da possibilidade financeira, mas também da criatividade por criar novas formas, né, de se contribuir. Inclusive, vocês chamaram muita atenção do crescimento de investimentos em bens, né? E aí a minha pergunta seria para o qualitativo: que tipo de bens foram vocês detectaram na pesquisa? Foi muita parte de logística, de apoio com insumos, com produtos de higiene, com produtos que eram necessários naquele momento, né? Então, a gente teve aí uma série de empresas que são da área de alimentos, empresas que muitas empresas doaram, se juntaram de diferentes setores para doar álcool, um invasando, o outro fornecendo. Então, a gente viu inúmeros arranjos mais focados nessa distribuição. Que é outra característica, né? A gente saía um pouco da ideia de que o investimento corporativo é a assinatura do cheque. Não é a assinatura do cheque, né? Então, eu acho que isso foi muito importante de detectar. O outro ponto que eu acho super importante, eu acho que foi ótimo esse início de namoro com a concertação amazônica. Eu espero que ele prolifere, inclusive, com outras relações, né? E, principalmente, que a gente comece a perceber que o investimento tem que ser socioambiental, né? Ou seja, não há... finalmente, nós estamos vendo... eu, graças à minha provecta idade, sou testemunha da história, né, do investimento social, e sempre me preocupou que o ambiental ia para um lado e o social ia para o outro, né? Finalmente, nós estamos conseguindo perceber que muito do investimento olhado só para o social perde de vista possíveis externalidades até negativas que podem acontecer no ambiental. Eu cansei de ver projetos muito sérios de geração de renda, né, que procuravam fazer o desenvolvimento local sem nenhuma preocupação com os riscos ambientais que podiam ser provocados por aquele projeto. Então, eu estou vendo assim, uma perspectiva muito positiva, primeiro, do BISC ampliar a sua lente para o ambiental, né? Principalmente o ambiental da Amazônia, mas não só da Amazônia. Nós temos aqui todas as problemáticas da Mata Atlântica, nós temos todas as outras problemáticas ambientais, mas eu acho que o BISC ampliar para o socioambiental é muito bom, né? E o investimento começar a ter esse olhar, né? Porque mesmo o tal do ISG, ele não pode ser compartimentado. Se nós tivermos as pessoas dentro das empresas, olha, você coleta aqui os dados de projetos sociais, eu vou lá coletar os dados de projetos ambientais, essa compartimentalização ela é ruim no sentido de que o investimento deve pensar a sustentabilidade como um todo e não como compartimentos estanques. Bom, eu não quero me prolongar, porque eu sei que o tempo está escasso, absolutamente, mas seria importante a gente sentir a reação da plateia. Sim, né? A gente tem uma pergunta no chat, que acho que vale a gente entrar nela, né, mesmo adiantado da hora, porque tem muito a ver com o que vocês trouxeram. Mas a Lívia, da Concertação, pergunta, gostaria de perguntar aos panelistas se já é possível projetar transformações no comportamento do campo do investimento social privado e da sociedade civil como um todo pós-2022, considerando uma mudança no governo em termos de agenda, públicos e beneficiários.
Pergunta do milhão? É pergunta de 1 milhão, porque eu acho que o Mário poderia aprofundar isso, mas eu acho que a gente tem o grande dificultador, Lívia, é o papel do Estado. Né? Em que medida o Estado, na minha opinião, em que medida o Estado ainda nos coloca certas dificuldades, grandes dificuldades, para avançarmos nesse socioambiental. Né? E por isso que eu vejo que o trabalho de empresas procurando influenciar as políticas públicas, não apenas parcerizar com as políticas públicas, mas influenciar sua própria concepção, sua própria implementação, né? Eu acho que é um papel fundamental que as empresas podem exercer. Eu acredito que, pelas experimentações que a gente já viu aí no BISC, né? E eu acho que pelas próprias pressões do contexto que a gente tem, né? A gente está vendo aí uma degradação aí de uma rede de proteção social que a gente tinha, e aí uma resposta muito rápida, né? Na piora de uma série de indicadores sociais e econômicos do nosso país. Então, eu acho que não só o que já aconteceu, né? Mas o cenário, né? Nos coloca esse desafio. Então, eu acredito que muita coisa que pode ter vindo, sim, para ficar, né? Dentro dessas experimentações, dessa criatividade, dessas novas áreas que se expandem, eu acredito que sim, né? E, inclusive, possibilidades. A gente pode pensar assim que o Estado, né? Vejam, muitas dessas parcerias e colaborações que foram colocadas e essas influências, ela não se dá somente no nível federal, né? Ela está presente nos níveis estaduais, nos municípios, além na ponta. Então, há muitas possibilidades, né? Então, independente do que aconteça, né, em 2022, a gente tem aí muito campo para se agir junto com o Estado, como um parceiro, né? Então, a gente pode... e aí o contexto, né? O nosso contexto agora está demandando isso, muito. Assim, eu vou em concordância, né, tanto com a Rosa quanto com a Patrícia, né, mas eu também entendo um pouco a tua preocupação, Lívia, porque, de fato, até um pouquinho antes, a Patrícia, eu estava numa outra coisa que a Patrícia já estava falando um pouco da situação em que, na verdade, você começa a criar vazio institucional. Há um problema, né? Eu acho que há um problema especificamente em vários campos de política pública, que há um projeto político de esvaziamento institucional. Então, se ele é um projeto político de esvaziamento institucional por parte de alguém, aí é uma máxima que existe no futebol, né? Que é assim, né? Quer dizer, quem deslocou tem preferência, o que significa o seguinte, né? Quer dizer, se há esse vazio, alguém vai ocupar. Se há um vazio, por exemplo, da participação do governo federal na COP, quem vai ocupar esse espaço? Né? Quem está indo, quem está indo, né? No caso brasileiro, está indo para lá, a mesma coisa acontece aqui dentro. Então, acho que há esse processo. Evidentemente, é um processo que, de novo, é uma parte. Tudo bem que uma parte significativa, mas assim, uma parte de peso, mas das empresas, né, que entendem que entendem impacto e entendem a necessidade de você restabelecer algum equilíbrio, né, algum tipo de equilíbrio no que diz respeito a pensar a Amazônia e a pensar, aqui eu estou falando sobre a Amazônia, mas e aí especificamente dentro da sua política. Então eu acho que tem. Agora, isso não significa que vai ser um processo muito fácil. Até porque, mesmo com o esvaziamento, você ainda tem outros atores. E aí entra um pouco dos outros tipos de interesse que a gente vai confrontando aqui. Mas eu acho que sim. Então, a gente está... Assim, eu gostaria que a gente tivesse no momento 92, por exemplo, quando se pensou na Agenda 21, quando se pensava naquelas coisas, que aí, de fato, assim, embora a gente possa dizer que nem sociedade civil, nem mercado tivessem capacidades instaladas para pensar
evidentemente, mais de 30 anos, você tem, ainda bem, né? Você tem um crescimento de conhecimento e de acúmulo para poder fazer as coisas, mas eu acho que havia um certo espírito de, bom, agora precisamos fazer. Então, eu acho que há um retorno, mas a gente tem um problema, a gente tem um elefante na sala chamado governo. E isso não tem como a gente não falar deste grande elefante dentro dessa sala. Obrigada. E olha, o elefante em prateleiras de cristal, né? Exatamente, né? Exatamente. E em alguns casos, eu lembro aqueles vídeos dos elefantes que ficam comendo aquela marula lá, assim, que está toda fermentada, e eles ficam inebriados, assim, né? Sim. Esse é um problema. Mas é bem isso, a questão dos espaços, né, Mário? E aí, reagindo também ao que vocês dizem, mesma maneira que a gente viu que tem espaço para maiores investimentos, sim, né, naquele pico, a gente viu que tem espaço para maior colaboração. Né? E aí a Comunitas, trazendo no nosso DNA, né, o que foi criado lá atrás, uma comunidade solidária, do olhar entre os setores, acho que a pandemia foi uma grande prova de fogo de mostrar que, quando a causa converge, né, a gente encontra os espaços de colaboração e implementação. E aí a Regina sempre fala isso, né? A pandemia, ela nos trouxe aí, pela primeira vez, um grande olhar de pacto coletivo, né? As pessoas precisaram começar a usar máscara do dia para a noite, todo mundo. Todo mundo precisa se vacinar para a gente poder retomar. Isso aconteceu também nas parcerias, de você olhar como é que a gente conseguia resolver aquele problema e trabalhar em torno dele. Né? Então, eu acho que isso fica, talvez, claro, não nessa medida, né, dessa comoção que houve na pandemia, mas eu acho que tem muito aprendizado que vem disso. Tá? Então, acho que assim, a gente está no adiantado da hora, queria agradecer a todos aqui. A gente vai agora passar o vídeo em homenagem à professora. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, por terem vindo. Mais uma vez, obrigada a toda a nossa rede também pela participação na pesquisa, por viabilizar essa pesquisa. E essa frase que a gente coloca era o que a professora Ana sempre fechava as nossas reuniões. Ela tinha esse... sempre esse mote, era vamos em frente. Então, a gente achou que tinha tudo a ver trazer. E o vídeo também, obrigada a todos que participaram. Pode rodar, por favor. O Instituto Votorantim tem o privilégio de participar do BISC desde o início. A gente chama isso de privilégio porque o investimento social no Brasil, de uma forma geral, carece muito de informação, de dados, e o BISC é um farol, é uma luz para todos que trabalham nessa área do investimento social. É uma luz no sentido de ter informações fidedignas, informações de qualidade, que baseiam análise, que baseiam investimentos, decisões. E este é um legado da inesquecível professora Ana Poliano. Acho que pessoas como ela, que deram, né, na vida um exemplo de espírito público, de pensar no propósito do que está fazendo, no sentido daquilo que faz, e de deixar um legado para uma sociedade melhor, só nos deixa aqui com um sentimento de muita saudade, uma saudade carinhosa, mas também com um compromisso de que o BISC precisa continuar e de que essas informações são a nossa homenagem para a própria professora Ana Poliano. A Agenda Cidadã no Brasil tem Ana Poliano como uma das suas grandes impulsionadoras. Ana traz as dimensões da desigualdade, as discussões em torno do combate à fome e à pobreza. Ela sempre vinha perseguindo e estimulando a todos nós a busca de uma sociedade mais justa, mais solidária. Ana era uma pessoa encantadora, além de tudo, inspiradora. Eu lembro que ainda em 2019, antes da pandemia, ela esteve conosco num workshop em torno de voluntariado, junto com Bernardo Toro e outros, aqui no Auditório Niemeyer, do lado da Vale. E Ana, naquele momento, traz também uma visão muito aguda das questões de colaboração nessa nossa sociedade pós-moderna,
da necessidade do olhar para o outro, de estarmos juntos, né? Essa dimensão de conviver, de compartilhar. Ana sempre foi uma inspiradora e a perda de Ana Peliano é inestimável para o Brasil e para a agenda social, não apenas do nosso país, mas de todo o mundo. A professora Ana foi nossa conselheira por alguns anos e o que ela deixou, acho que de legado para a gente, pessoalmente, para mim, não só como profissional, mas na minha trajetória pessoal também, primeiramente foi a generosidade. A professora Ana, com toda a sabedoria, ela sempre se colocou também como aprendiz no compartilhamento e nas trocas que a gente viveu. Ela nos ajudou muito, muito a construir, principalmente a nos incentivar para esse novo desenho estratégico. Eu acho que essa estratégia foi aprovada na última reunião da qual ela fez parte, a estratégia de milhares para milhões de jovens impactados do coletivo. E a frase que a gente ouviu dela nessa última sessão foi no fechamento. Ela falou: parabéns pela ousadia. Então, outra coisa que a gente aprendeu com ela era pensar grande e ousar, realmente para mudar a realidade do nosso país. Eu adorava ouvir a Ana falar. Então, assim, sempre que eu lembro dela, né, e quando eu soube da partida, eu fiquei com a voz dela na minha cabeça, mas não só a voz, mas eu acho que como ela provocava na gente reflexões, como ela tinha embasamento, né, uma pessoa muito inteligente, com muita informação, muito conhecimento, muita vivência, e ela conseguia transmitir isso de uma maneira muito suave. Então, acho que ela provocava na gente essa reflexão mesmo, né, sobre o nosso cenário, sobre o nosso futuro. E aí, né, muito nessa linha, eu acho que para o Brasil ela deixa um legado enorme, né, quando a gente pensa em políticas públicas, em sustentabilidade e no campo social, é inegável, né, o valor do legado que ela deixa para a gente. Falar sobre o legado da professora Ana, tanto para mim quanto para o Brasil. Sou muito grata por todos os aprendizados que ela me trouxe, especialmente pelo acolhimento muito generoso no início da minha trajetória no campo do investimento social privado no Brasil, e esse despertar muito apaixonante por esse campo das questões sociais brasileiras. Também me ensinou, me deixou a lição de que as relações no campo do investimento social privado podem ser muito generosas, muito carinhosas, e a compreensão, especialmente, de que o investimento social privado é mutante e que a gente precisa aprender de forma muito contínua a capturar essa mutação por meio de muito conhecimento, de produção de muitos dados, de muitas informações, e também do diálogo e da inclusão permanente. Para o Brasil, em especial, acho que a professora Ana deixa esse olhar de uma necessidade da gente continuar avançando sempre na fronteira do conhecimento sobre o investimento social privado, para a gente conseguir dar conta da complexidade que a gente tem aqui no nosso país. Também deixa para o Brasil essa visão e essa compreensão muito vasta e muito holística sobre o investimento social privado, suas relações com o Brasil e com as raízes do Brasil, com a nossa identidade como brasileiras e brasileiros. Esse olhar muito elegante e conexões muito, muito fortes, né, entre o nosso contexto nacional, as questões territoriais, as questões institucionais que vão muito além dos interesses políticos partidários e dos bairrismos que eventualmente a gente encontra ainda no nosso país. Mas, acima de tudo, ela nos deixa uma lição de humanidade muito grande e a dedicação à construção de um país mais justo. Tenho certeza que o legado dela segue vivo com todas as organizações que atuam com a Comunitas e que, por meio dela, conseguiram estruturar iniciativas de investimento social privado. O legado fica, assim como a saudade, e a certeza que ela vai fazer muita falta, né, para todos nós, tanto para as organizações que aprenderam e se desenvolveram com os ensinamentos dela, quanto para todos nós, as pessoas que conviveram com ela ao longo dessa jornada, né? Então, fica a saudade e a certeza que ela deixou realmente um legado incrível para o Brasil. Bom, para mim foi um privilégio ter convivido com a professora Ana. Eu acho que mais do que uma sumidade no terceiro setor e no mapeamento do investimento social privado,
A professora Ana era uma professora, era a nossa mentora e orientadora nos diversos dilemas que surgiam da nossa atuação social e de como ser mais efetivo e que os nossos recursos chegassem efetivamente a quem precisa. Então, para mim, foi um privilégio ter convivido com ela. Sinto a perda, nos fará muita falta, e que, aonde ela estiver, ela receba o nosso abraço. Não só como uma grande profissional que nos deixa, uma referência, como eu falei, no terceiro setor, mas um ser humano incrível. E quem teve a chance de conhecê-la sabe exatamente o que eu estou dizendo. Então, desde o meu primeiro momento de chegada ao terceiro setor, eu fui muito bem acolhido pela professora Ana, sempre com uma palavra amiga, com uma orientação segura e como uma referência no mercado. Então, a esse ser humano incrível, essa mulher espetacular, é que eu desejo, onde ela estiver, que ela receba aí o meu abraço e a minha gratidão por esse período, por ter compartilhado com ela momentos tão importantes e tão significativos. Eu tive o privilégio de conviver com a professora Ana ao longo da minha carreira. Na verdade, eu tive o privilégio de conviver com muitas pessoas importantes dentro da comunidade, né, do Comunitas, dessa rede maravilhosa que a doutora Ruth criou. Inclusive, tive a oportunidade de estar com ela e com outras pessoas maravilhosas, o professor Valdenor, enfim, gente que mudou totalmente a minha forma de ver a vida e minha carreira profissional também. A professora Ana deixa uma contribuição importante no campo das políticas sociais, que é muito grande. Ela sempre acreditou muito que as políticas públicas podem fazer um país diferente. Ela sempre mostrou muito que essa luta contra as desigualdades, o quanto isso era importante. E acho que ela deixou muito claro também como as empresas têm um papel fundamental nisso. Eu hoje vejo que, na verdade, ela deixou claro que todos nós temos um papel muito importante, né? Toda a rede, as empresas, as pessoas, a política, todo mundo tem um papel importante na construção de um Brasil melhor. E acho que esse é o maior legado que ela pode deixar. E a gente continua isso por ela e por todos nós. Bom, gente, então, encerrando, né? Acho que não tem muito mais o que dizer. Vamos em frente, como ela sempre dizia. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu quero deixar um agradecimento especial à equipe, né? O Hugo está aqui nos bastidores, Leandro, toda a nossa equipe da Comunitas, que foi fundamental aí para a gente conseguir rodar a pesquisa dentro do período previsto, né? Com a participação da professora, e a gente fez isso de forma autônoma, institucionalizada. Então, eu só tenho a agradecer a todo o apoio da professora Rosa, que tão gentilmente também intensificou a participação e voluntariamente, gentilmente, né, conversou muito. A gente teve algumas trocas aí nesse segundo semestre, e é isso. Vamos em frente. Muito obrigada.